Bom dia, meus amados, meus irmãos. Mais amanhã nós estamos aqui pela graça salvadora de Jesus Cristo para fazermos mais um pequeno estudo da Palavra de Deus, uma pequena reflexão e ao mesmo tempo uma mensagem de Deus para nós. Eu convido a vocês mais nessa manhã para estarem comigo aqui, para que nós possamos juntos estudarmos a palavra de Deus e ver o que Deus está falando para nós. Porque nós estamos numa época derradeira em que, se nós não nos apressarmos em reconciliarmos com Deus, não nos apressarmos em entrar em comunhão com Deus, não nos apressarmos em convertermos realmente a Deus e a Cristo Jesus, Ele virá. Aliás, Ele já está a caminho, Ele vem, Ele está vindo. E vai ser um sofrimento como nunca antes visto nesse mundo. Nunca antes. Nem o dilúvio quando teve, nada. Porque o dilúvio quando veio, nós tivemos uma nova chance. Essa agora será uma coisa maravilhosa, essa volta de Jesus agora, essa segunda volta, maravilhosa para uns, mas muito triste para outros. Muito triste. E isso só depende de nós. Deus, Jesus já veio e já nos deu a graça. E nos deu o direito de tomarmos posse dessa bem-aventurança que está vindo aí, que é voltarmos para a casa do Pai. Mas muitos de nós não têm refletido sobre isso, não têm tomado providências para isso. É uma viagem sem volta para um novo céu e uma nova terra. E as pessoas estão não estão se preparando, não estão fazendo as suas bagagens, deixando as suas malas prontas, como aquela parábola das 10 virgens que foram esperar o noivo, né? 5 levaram azeite de reserva, 5 não levaram. O noivo demorou, que era Cristo. As outras 5 que levaram o azeite de reserva para deixar a lamparina acesa, para clarear, para eles poderem ver Jesus. A noite foi se aprofundando, Jesus não vinha, acabou o azeite delas, elas tinham azeite de reserva, elas estavam preparadas. As outras, que chamam as virgens nércias, elas não levaram azeite de reserva. E o que aconteceu? Quando as azeite delas acabaram, elas pediram às outras. As outras falaram assim: não, nós trouxemos de reserva para nós. Nós não temos para dar a vocês. O que aconteceu? Jesus veio, levou para elas, encontrou com elas que estavam na luz, e as que estavam na escuridão não viram Jesus. Isso é uma parábola. Uma parábola que Jesus usou para ilustrar como seria a volta dele. Ele estava querendo dizer que muitos não estariam preparados. O que vem a ser preparado para a volta de Jesus? Preparado, meus irmãos, é estarmos prontos para receber Jesus, de acordo com a sua palavra, de acordo com seus ensinamentos, porque aonde Ele vai nos levar, para onde Ele vai nos levar, nós temos que ir limpos, ou pelo menos, perseverarmos em ser limpos verdadeiramente, porque antes Ele ainda vai encontrar uma mácula na gente de pecado. Ele vai encontrar.
Antes de subirmos, ele vai dar uma revestida, até em Coríntios isso. Diz que os corruptos vão se revestir de incorruptividade. Porque lá no céu não vai entrar ninguém, lá não pisa ninguém sem antes acabar de ser limpo por Jesus. Aí você pode pensar assim, então se é assim, não tem problema. Não, não é assim. Só que se nós estudarmos as escrituras, nós vamos entender que esses que ainda estão sujos e que Jesus vai revestir são aqueles que Jesus, por misericórdia, viu que eles perseveraram, eles tentaram, em meio à luta que esse mundo traz pelas obras malignas, eles perseveraram, caíram, levantaram e nunca tiraram o foco de Jesus, mudaram muitas coisas em suas vidas, saíram de vários caminhos maus, ainda que alguma mácula ficou, mas eles saíram, desviaram de coisas, porque o diabo ele não te dá chance. É que eu falei, você vai a uma igreja, vai a um culto, ou estuda a sua palavra em casa de manhã, você faz aquela reflexão, mas quando você cai na rua, as setas do pecado são muitas, é uma luta desigual, mas aqueles que perseveram, que perseveraram até o final, até a hora de Jesus voltar, Jesus vai ver as marcas do pecado naquela pessoa e vai ver que ela lutou, o quanto ela pôde. E aí sim, aqueles Jesus vai resgatar. E nós temos muito de nós que não estamos lutando. Nós não estamos lutando. E o que vai acontecer? Nós estamos vivendo no mundo como se nada disso fosse acontecer. E eu sempre falo, as escrituras, elas nos mostram tudo isso, todos os acontecimentos. Você vai de Gênesis a Apocalipse, ela te explica tudo. E o próprio testemunho que nós temos é o mundo. A bagunça, a devassidão que está esse mundo. Você acha que o Criador, o grande feitor disso aqui, que colocou tudo em perfeita ordem, você acha que ele vai consentir que a obra dele seja destruída e voltar ao caos? Ele vem para consertar. Eu queria meditar com vocês hoje, pela graça de Deus, no livro de Hebreus, de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 5. No capítulo 4, a partir do versículo 5. E diz assim, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 5. Então, a partir do versículo 5, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 5, diz assim, é Paulo falando, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança do reino de Cristo Jesus. Ninguém vos engane com palavras vãs. É o que eu falei, a gente é enganado, a gente cai na rua, vem com as palavras, a gente é 24 horas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é desobediência? Desobediência para Deus é você desobedecer às leis dele. Isso é um dos grandes problemas. E problema é o seguinte, que a própria religiosidade hoje falam que as leis de Deus são abolidas. Olha aqui Paulo falando em Hebreus. Desobediência. Quem desobedece o quê? Alguma coisa. A lei. Todo lugar tem uma lei. Se você é um desobediente, é porque você está burlando alguma lei. Então aqui continua. Ninguém vos engane com a palavra vã. Porque Deus
porque essas coisas por essas coisas vem a lei de Deus, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, versículo 7 do capítulo 5 de Efésios, portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora são luz no Senhor, e andai como os filhos da luz. Ele está falando isso, ele está dando aqui um testemunho, Paulo, para as pessoas que na época dele aceitavam Jesus, estavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, eram judeus convertidos, pessoas convertidas. Então ele está prevenindo, não voltem para as trevas. E ele continua. É como se quem estivesse me ouvindo agora são pessoas que tentam lutar pela causa, que tentam fazer levar a vida de acordo com os parâmetros bíblicos para guardar a vida de Cristo. E é um alerta, cuidado com o mundo. Ele falou aqui, fujam das trevas. Porque, aí ele diz, que ele fala, porque no outro tempo, quando a gente não conhecia Jesus, quando você não era um convertido, quando você vivia no mundo fazendo tudo de banalidade possível, porque é isso que nós somos. Nossa carne nos leva a isso. A nossa carne nos leva isso aqui para o pecado, isso aqui para Deus. Geralmente nos momentos difíceis que a gente vai a Deus. Aquele cristão que faz aquela oração corrida de manhã, em nome do Pai, e cai no mundo, aí já cai na bagunça e coisa, não leva uma vida santa. A santidade, meus irmãos, tem que nos acompanhar 24 horas por dia, 24 horas. Não é santidade em questão de ser santo, não. Buscar a santidade, pensar o que vai falar, pensar o que está ouvindo, se agrada a Deus o que você ouve nas esquinas. Se não ouve, sai fora. É o que eu falei ontem sobre a fofoca. Não falar e nem ouvir para Deus ele não é permitido. Ver o que os seus olhos estão vendo, se for coisa que você sabe que não convém a Deus, desvie o seu olhar daquilo. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, Paulo está dando esse exemplo aqui. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora são luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Veja bem, o fruto do Espírito Santo está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós temos que andar em espírito, em verdade. Aí nós estaremos aprovando o que é agradável ao Senhor. Tudo isso tem a ver, sabe com o quê? Com a salvação, meus irmãos. Versículo 11 do capítulo 5 de Efésios continua, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpede. Vejam bem como é que Deus lida com o pecado, com as obras ocultas. Ele lida com isso de uma maneira assim, ele é tão irado contra o pecado, contra as obras ocultas, que ele fala aqui, veja bem, ele fala, porque o que eles fazem ele está falando aqui, eles quem? A raça caída, o mundo caído, que o mundo é dividido, eu falei ontem, o mundo é dividido em duas classes, os filhos de Deus e os filhos do homem. Os filhos dos homens são aqueles descendentes que seguiram Caim, os filhos de Deus são os que seguiram Abel, entendeu? Tudo começou ali. Então quando ele fala aqui, porque o que eles fazem, quem? Os filhos do mundo, os filhos do homem, os filhos dos homens aí do mundo. A gente sabe que tem pessoas aí que não tá nem aí para Deus, e às vezes vão em igrejas, rezam, oram, coisa, mas aí quando você encontra com esse testemunho, gente, o que mostra a nós quem realmente nós somos é o nosso testemunho que nós damos na rua. É o nosso proceder, é conhecido se você está sendo falso ou não.
E Deus sabe muito mais do que nós. Então ele fala, o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe. Olha como é que é. O pecado em oculto, que se você vê um pecado em oculto, até dizê-lo é torpe. Para Deus é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Ou seja, nada fica encoberto debaixo dos olhos de Deus. Nada fica encoberto. Você pode mentir para todo mundo, você pode tentar enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. É o que eu falei, o nosso testemunho mostra quem nós somos, se nós somos verdadeiros. Já falei, não tem ninguém santo, eu não sou santo, eu sou um pecador que estou aqui tentando há 15 para 20 anos, tentando me redimir a Deus. E estou lutando, é uma luta. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. O mundo nos oferece muitas coisas boas, mas eu já me desfiz disso. Para mim isso acabou. Acabou. Estou com quase 60 anos de idade e eu, graças a Deus, eu abri meus olhos há 15, 18 anos atrás, abri meus olhos para isso. Isso aí não tá, não. O fim da minha jornada está chegando e eu quero chegar, eu quero encontrar com meus entes queridos, aqueles que estão lá em cima. Isso é uma luta. E aí termina aqui no versículo 14. Diz assim, pelo que diz. Esse é o versículo mais importante. Pelo que diz, Efésios 5, versículo 14. Paulo diz assim, pelo que diz, desperta-te. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que Paulo está querendo dizer aqui? Desperta, ó tu que dormes. Ele está falando para nós acordarmos. Desperta-te, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Levanta dentre os mortos. Ele não está falando morto aqui, não é morte e sepultura aqui não, meu irmão. Morte e sepultura aqui é outra coisa. Aqui está falando, levanta-te dentre os mortos. Qual morto? Mortos espirituais que estão andando aí. Os filhos do mundo. Para Deus, eles estão numa sepultura. Eles estão mortos espiritualmente. Então, se você está ali no meio, se você ainda se encontra no meio dele, Jesus está falando aqui para você, desperta-te, você que dorme, acorda, sai, levanta-te da sepultura e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá, o que Cristo quer te esclarecer, meu irmão? Cristo quer te esclarecer as bem-aventuranças. Cristo quer te esclarecer que ele veio ao mundo para te salvar. Cristo quer te esclarecer através dos ensinamentos das Escrituras que a vida não se resume só nessa vida aqui não. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, miserável homem que a fé dele em Jesus Cristo só se consiste para essa vida. Miserável é esse homem. A nossa fé em Jesus Cristo não se consiste nessa vida não. Nós somos gratos a Jesus Cristo nessa vida porque ele veio nos salvar. A nossa fé nele é acreditar que ele veio e vai voltar para nos buscar. A nossa fé está lá. Nossa fé está lá, no céu. Então ele fala, desperta-te, ó tu que dorme, levanta-te da sepultura e Cristo lhe esclarecerá. Jesus está querendo te esclarecer, abrir os seus olhos, os nossos olhos, para os acontecimentos que estão aí. A Bíblia são cheios de sinais da volta de Cristo, e nem assim as pessoas conseguem enxergar, mesmo se você não lê a Bíblia. Olha só, a Bíblia tem que ser lida, porque aqui estão os sinais. Em Mateus 24 fala os sinais da volta de Cristo. Mas sabe qual é o maior sinal da veracidade que isso vai acontecer? Estão nas obras de Deus, na criação, no mundo que ele fez. Olha para o mundo.
olha para o mundo, veja o mundo, encare o mundo do jeito que ele está, e você vai me responder o seguinte: você acha que esse mundo é um mundo para um filho de Deus viver? Você acha que esse mundo ele é feito para aquele que foi criado à semelhança de Deus viver? Porque a palavra fala que nós fomos criados à semelhança de Deus. Você acha que o que está acontecendo nesse mundo, essas desgraças nesse mundo, é lugar para uma criatura que foi criada à semelhança do Altíssimo viver? O próprio mundo dá testemunho que algo está para acontecer, algo de ruim e ao mesmo tempo de bom, porque a volta de Jesus, ela, de um lado, ela é algo maravilhoso, porque ela vem nos tirar desse mundo caído, desse mundo cheio de diferença social, cheio de morte, de doença, de hospitais lotados, de ganância, de corrupção. Ele veio nos tirar para isso, por esse lado é uma coisa maravilhosa, para nos levar para um lugar eterno, que nunca mais vai ter doença nem nada. E ao mesmo tempo vai ser uma coisa ruim para aqueles que ficarem, porque eles vão ser banidos. Então, a palavra de hoje está aí, ó. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te. Levanta-te. Entendeu? Cristo vai lhes tirar dessa sepultura, né? E fala aqui, ó, pelo que diz: desperta, ó tu que dormas, e levante dentre os mortos, sai do meio desses mortos espirituais, para que Cristo possa te esclarecer. Ainda tem um tempo, ainda resta um pouco de tempo. A gente não sabe quanto é esse tempo que falta para Jesus voltar, mas é esse tempo que nós ainda temos chance. Porque quando ele apontar nas nuvens, a palavra de Deus é clara sobre isso. Quando ele apontar que todo olho vê, quando todo olho vê ali, não adianta você falar assim: agora eu acredito, acabou o seu. Quando ele vem, ele já vem com julgamento, porque nesse momento ele já está nos observando. Ele já está nos observando, ele está vendo quem está lutando e quem não está lutando. Ele já vem com o veredito. Quando nós virmos ele, porque a fé é aquilo que você não se vê, é a certeza daquilo que você não vê. Se você vê Cristo voltando e falar agora eu aceito, para ele não vai ter jeito. Ele falou: não, meu filho, o seu veredito já está aqui no livro, tudo que você fez. Você nunca lutou, você nunca tentou sair do pecado. É isso que a parte ruim vai ser essa. Não é que Deus vai nos condenar, nós é que nos condenamos. Então, a palavra de hoje é para isso. E Deus deixou exemplos para nós da vida, na Bíblia, de que os que estiverem vivos aqui, quando Jesus voltar, e que estiverem perseverando e lutando, seremos arrebatados para os altos. 2 exemplos desses foi Elias e Enoque. Enoque, ele andou com Deus na época. A Enoque foi antes do dilúvio, antediluviano. Enoque andava com Deus, ele viveu 300 e poucos anos. Ele era tão íntimo de Deus que Deus sumiu com ele no mundo, levou ele, translatou ele para o céu. Para quê? Para que Enoque não tivesse que passar pela primeira morte. Elias, a mesma coisa. Elias andava com Deus, numa carruagem de fogo, ele subiu aos céus. Ele está lá. Moisés deu exemplo disso. Tem uma passagem nesse livro, Patriarcas e Profetas, que conta a história de Enoque. Enoque foi antes do dilúvio. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, visto como antes de sua translatação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Isso está em Hebreus 11:15. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus, que não lhe permitindo
cair sob o poder da morte. Aqui fala em meio, ele estava em meio o quê? Ele estava naquela época dos antediluvianos. O mundo naquela época está igual era hoje, igual é hoje. Em meio, ele fala em meio um mundo condenado à destruição. Aquela época o mundo era assim, antes do dilúvio, depois deu o dilúvio. E foi naquela época que Adão ficou 120 anos pregando, fazendo a arca e pregando. E só se salvaram 8 pessoas da família de Adão, ninguém mais quis ser salvo. Ali é o que vai, porque ali é um exemplo do que está acontecendo hoje, que vai acontecer. Então Enoque perseverou. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados dessa terra. Apocalipse 14, 3. Por ocasião do segundo advento, da segunda volta de Cristo, né? Ele é um exemplo do que vai acontecer por ocasião da segunda volta de Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, seguindo os ímpios de seu coração corrompido e os ensinos de uma filosofia enganadora. É o que está acontecendo, cheio de filosofias enganadoras. Naquela época também tinha, eles faziam, aquele povo antediluviano eram seguidores, a maioria ali eram seguidores de Caim. Caim era um revoltado, porque ele foi expulso do jardim do Éden, porque ele mataram o seu irmão. Ele foi expulso, era um revoltado, por não ter tido a bênção de Deus, ele foi um revoltado. Então aqui naquela época deles, eles tinham filosofias, um monte de era cultos a deuses pagãos. Então ele está aqui, seguindo os impulsos de coração corrompidos e os ensinos de filosofias enganadoras. Os homens rebelassem contra a autoridade do céu. Hoje, está falando hoje, nós vamos, ao mesmo exemplo do passado, nós vamos nos rebelar contra as autoridades dos céus. Mas como Enoque, o povo de Deus procurará a pureza de coração e conformidade com a sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, advertirão ao mundo da segunda vinda do Senhor, porque Enoque era um profeta. Ele vivia pregando a volta de Jesus. Olha, sem saber olha só quanto tempo que Enoque tem. Ele já pregava a volta do Senhor, a primeira e a segunda vinda de Cristo nesse mundo. E temos muitos hoje falando aqui, tem muitas pessoas pregando aqui. Eu mesmo estou aqui falando. Já falei, não sou pastor, mas estou falando isso aqui. Eu venho falando isso porque eu creio. Muitos vão ser, mas não serão tantos quantos que vão ficar. Que a palavra fala que poucos passarão, porque infelizmente o coração do homem é duro demais. Enoque, a exemplo de Enoque, pela sua santa conversão, Enoque, a exemplo, sempre andou em conformidade com a palavra de Deus. A exemplo os exemplos da não conversão condenarão os pecados dos ímpios. Assim como Enoque foi translatado para o céu antes da destruição do mundo pela água, quer dizer, ele foi translatado para o céu antes do dilúvio, da destruição do mundo pela água. Assim, os justos vivos serão translatados dessa terra agora, antes desta destruição, pelo fogo. Porque Jesus falou naquela época que o mundo nunca mais terminaria em água. Ele botou um arco-íris para marcar sua promessa, mas seria destruído pelo fogo. E aqui falam, assim como Enoque foi translatado para o céu antes da destruição do mundo pela água, antes do dilúvio, antes do dilúvio ele foi. Ele só não entrou na arca porque Deus tirou ele antes. Porque ele entraria na arca. Entendeu? Pela água. Assim, os justos vivos serão translatados da terra antes da destruição dela pelo fogo. Diz o apóstolo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos.
ante a última trombeta. Ele fala aqui, é o que eu falei aqui, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos, olha o que Paulo fez, ele fala isso lá em Corinto, nem todos dormiremos assim, morreremos, mas todos seremos transformados no momento. É que eu falei, aqueles que buscaram, que mesmo que erraram, mas que andaram, buscaram, perseverando, eles vão ser transformados naquele momento em total santidade para subir aos céus. E nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos antes que toque a última trombeta. A última trombeta é quando Jesus estiver voltando. Aí Jesus já vai transformar aqueles. Quem são esses que vão ser transformados? Os que pelejaram a peleja a peleja aqui na terra, a peleja do pecado contra Deus, que pelejaram contra o pecado, ainda que, como eu disse, ainda que falharam em algumas coisas, mas que pelejaram, porque a peleja é grande. Jesus também pelejou, ele pelejou muito. Ele pelejou no deserto com o diabo tentando ele pelejou lá no Monte das Oliveiras antes de ser crucificado e falou: Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Ele estava sofrendo, mas depois ele fala que seja a sua vontade. Entendeu? Ele também pelejou. Isso é que nós temos, aquela demonstração, o que nós temos que fazer. Jesus foi exemplo em tudo. Então, aí ele continua aqui, ó. É que eu falei que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, que a última trombeta é quando Jesus veio. Você vai ler isso, sabe aonde, para você entender melhor? Você vê isso em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Você vai ver o que vai ser. As pessoas que estão lutando, antes de Jesus voltar, elas não vão morrer, elas vão ser revestidas totalmente. O restinho de sujeira que tem nela vai ser limpo naquele momento, transformado. Porque, como eu disse, no céu não entra mácula nenhuma de pecado, de sujeira nenhuma. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que morreram em Cristo. Olha só, os que morreram em Cristo. O que é morrer em Cristo? Morreram aceitando Cristo, morreram com a luta que eles travaram contra o pecado dentro deles, os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Enoque, Elias, Moisés são pessoas que foram exemplo, Jesus deixou de exemplo para nós, que ele tem o poder. Ele fez com eles, vai fazer com nós vamos ser translatados. Tem um filme na televisão que fala do arrebatamento, aquilo ali tem muita ficção ali, mas vai ser mais ou menos aquilo ali mesmo. É mais ou menos aquilo ali. Jesus vai vir, aqueles que tiverem vir, primeiro as sepulturas abrem. As pessoas que morreram fiéis a Cristo vão ser ressuscitadas. E os que tiverem aqui na terra, e os que tiverem mortos que não aceitaram Cristo, vão permanecer na sepultura. Só vão sair da sepultura aqueles que morreram em Cristo Jesus, que aceitaram a palavra de Deus, que lutaram a favor dessa verdade aqui, ó, de capa a capa. Pelo amor de Deus, entendam, de capa a capa. Não é aquele cristão que fala que ó, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito. Não. A palavra de capa a capa, incluindo as leis de Deus. Que Deus tem lei. Se não tivesse lei, não tinha julgamento. Não existe julgamento sem lei, meu amigo. A palavra de Deus fala que Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos. Se tem julgamento, tem que ter uma lei. Julgamento em cima, qual é a base do julgamento? Tem que ter uma lei.
Mas o julgamento de Jesus, ele vem para salvar. Ele vem para salvar aqueles que o aceitam. Então, vários exemplos foi deixado. Enoque, Elias, Moisés foram pessoas que foram arrebatadas. E assim será quando Jesus voltar. Os vivos que estiverem aqui lutando contra esse mundo vil e pecador, que estiverem lutando para não deixarem se moldar as coisas desse mundo, como a palavra de Deus fala, não se moldem pelas coisas do mundo. Esses que estão lutando para não deixar se moldar, esses serão arrebatados ao som da última trombeta. E com eles subirão os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. E os vivos e os mortos que não aceitaram permanecerão na terra, mortos, continuarão mortos. E os vivos que estiverem aqui que não aceitaram, morrerão naquele momento. Quando Jesus vier em glória, a própria glória de Jesus, a glória, a luz dele, a palavra de Deus fala que Deus é fogo consumidor. Moisés, uma vez que quis ver a face de Deus, lá no Monte Horebe, Deus falou com ele: Moisés, você não pode ver a minha face, que eu sou fogo consumidor. Esconde atrás daquela fenda ali. Você deve ter lido no Antigo Testamento isso, a história de Moisés. Mandou Moisés esconder numa fenda de uma rocha e você vai me ver pelas costas. Aí Deus passou como sombra assim pelas costas e Moisés o viu. Quando Jesus vier, a glória dele vai vir tanta glória com ele, os pecadores que estiverem vivos aqui não vão conseguir, vão queimar, vão morrer naquele momento. Agora, os justos que tentaram buscar a verdade, esses sim conseguirão ficar em pé e serão translatados. A luz de Deus, meus irmãos, ela clareia a justiça, mas ela queima o pecado. Ela queima o pecado. Que vocês possam ter entendido isso nesse domingo. Leiam a Bíblia, reflitam sobre isso. Essa é mais uma mensagem que eu trago para vocês aqui. Uma mensagem me dada nas minhas madrugadas de orações. E nesse momento eu agradeço. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem, Senhor. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, que essas palavras possam chegar a muitos corações que estão me ouvindo aqui agora, Senhor. Que eu possa estar sendo usado como um vaso para o Senhor, meu Deus. Apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas transgressões, até de momentos fracos que eu tenho desse pecado que me agarra todo dia, que me corta a carne. Mas tu sabes a minha luta, Senhor. E eu desejo, Senhor, nessas manhãs que eu venho aqui, que eu possa passar isso para as pessoas, Senhor. Levar a sua mensagem para que muitos possam entender que corações agora, nesse momento, possam estar sendo abertos, Senhor, para receber essa mensagem, Senhor. Porque tu quando vieste já nesse mundo, tu falaste, tu disseste, desse uma ordem, que todos aqueles que te aceitassem, que deveriam ser discípulos, que deveriam levar sua mensagem até os confins da terra. E eu tenho me comprometido com isso, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor sabe que Satanás está do outro lado também, guerreando contra a sua palavra, e que o Senhor mande o Espírito Santo através da minha boca, Senhor, manda meu Espírito Santo atravessar esse celular e chegar ao coração dos ouvintes, de quem estiver me ouvindo, esteja onde for, e possa com brandura, com ternura, com amor, aceitar a sua palavra, converter-te a ti, Senhor, e entender que o Senhor está voltando, Senhor, e que o Senhor quer levá-lo, Senhor, como eu pretendo que o Senhor me leve também. Eu te agradeço por essa manhã, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Se vocês gostarem, meus irmãos,
Gostaram ou não? Isso não tem, né, questão de gostar ou não gostar, isso é a mensagem de Deus. Compartilhe com as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Que você estará fazendo o que eu estou fazendo. Quando você compartilha isso, você está fazendo discipulado. Compartilhe. Eu não ganho nada com isso. Eu não peço para ninguém ficar assim, bate o sininho, esse negócio de sininho, eu não quero isso. Meu negócio aqui é outro, meu negócio é com Deus. Eu quero que você compartilhe com o outro. É isso que eu quero. É que Deus quer. Eu falo para você, você fala para o outro, e assim a mensagem vai se espalhando igual uma luz nesse mundo. Fiquem todos com Deus mais uma vez e um bom domingo.